pessoal, bem-vindo à nossa quinta videoaula, né? Hoje nós vamos tratar do conteúdo de geometria, um conteúdo muito interessante para o curso técnico em artesanato. Vamos lá? O que é geometria, né? De onde essa palavra vem, né? Geometria vem de geometria, geoterra, metro medida da terra. Então a gente usa geometria para medir as áreas, as figuras geométricas, né, que existem aí. Isso vem lá desde 500 anos antes de Cristo, né, várias civilizações, né, e até hoje está aí, né, e nós precisamos bastante, né, da geometria aí, no dia a dia, principalmente do curso técnico em artesanato. Então vamos conhecer um pouquinho mais aí e conhecer como calcular essas áreas, essas figuras geométricas. Definição. A área de uma figura é um número associado à superfície que exprime a relação existente entre esta e a superfície de um quadrado de lado unitário. Duas superfícies são equivalentes quando possuem a mesma área. Então, observe essa figura e essa, quando a gente for fazer os cálculos, vamos chegar que elas têm as mesmas áreas. Independente de elas serem figuras de formatos diferentes, a área dela total é igual. Então, elas são ditas superfícies equivalentes, ok? Então vamos conhecer aqui como calcular algumas áreas, né? Lembrando de outros conteúdos que a gente já viu, né? Principalmente trigonometria, né? Que foi nossa aula 4. Então dando sequência aí, vamos lá. Aí a gente tem aí a primeira figura aqui, ó, do lado esquerdo, né? Um triângulo retângulo. Para a gente encontrar a área do triângulo retângulo, né? Nós vamos multiplicar aí, né? Esse ângulo de 90 graus que forma aí BC e dividir por 2. Com isso eu consigo achar a área, né, dessa figura geométrica, né, que é o triângulo retângulo, ok? Um triângulo de três lados diferentes, né, a gente já tem que fazer esse cálculo utilizando os três lados ABC e dividido por 2, tá? Então a gente acha aí o perímetro desse triângulo. Continuando aqui, é um triângulo equilátero, né, de lados iguais. Então três lados iguais, a fórmula para esse seria os lados elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Em função de dois lados e do ângulo entre eles, né? Aqui um ângulo, ó, esse aqui a gente já calculou, lembra? Seno, cosseno, tangente, a gente viu isso lá em trigonometria, né? Então o cálculo para esse tipo aqui de triângulo seria meio vezes A vezes B vezes o seno do alfa, desse ângulo aqui criado entre A e C. Em função do raio, né, eu tenho um raio circunscrito aqui, ó, inscrito dentro deste triângulo, né? Como é que eu calculo a área aqui deste triângulo, né? Então eu tenho aqui que a área é o raio vezes o perímetro. Como que eu vou achar o perímetro? O perímetro é os lados A mais B mais C dividido por 2. Achei o perímetro, multiplico pelo raio, eu tenho uma área, essa área aí do triângulo circunscrito, ok? Em função do raio da circunferência circunscrita, nós temos a seguinte fórmula: A vezes B vezes C dividido por 4R, ok? Então, nos exercícios, nas atividades, nós vamos utilizar essas fórmulas aí. Outras fórmulas interessantes que a gente tem aí para revisar, ó, então tem uma revisãozinha nessa página aqui, tá? O material está indo junto aí para vocês dessa semana, para a gente tentar fazer algumas atividades. A área do quadrilátero, né? Os trapézios, paralelogramo, né? Então vamos lá, como é que a gente calcula? Nós temos duas bases, né? Uma base menor, observa aqui, Bzinho, uma base maior, Bzão, né? Com eles formam uma altura, né? Só que eu tenho que calcular, não consigo calcular essa forma correta, porque nem um quadrado, nem um retângulo. Então, para eu calcular essa superfície aqui, eu tenho que calcular de forma base maior mais base menor, né, vezes a altura. Então as duas bases vezes a altura dividido por 2. Aí eu consigo calcular a superfície aqui dessa figura geométrica. Um paralelograma, mesma coisa, né? Eu tenho essa base que é igual em cima e embaixo vezes a altura. No retângulo, né? O retângulo eu vou ter o quê? Eu vou ter a altura na lateral, né?
E a base aqui que é igual em cima e embaixo. Então, base vezes altura, eu acho o retângulo, ok? No losango, um pouquinho diferente, né? Eu tenho duas diagonais, uma maior aqui e uma menor aqui. Com isso, o que eu posso fazer? Eu pego a maior, multiplico pela menor e divido por 2. Quando eu tiver um losango, então, para eu achar essa superfície aí, essa área, eu vou usar esta forma, ok? A questão do quadrado, né? Os quadrados a gente sabe que tem 4 lados iguais. Então, para calcular a área do quadrado, lado ao quadrado, ok? Um dos lados ao quadrado. Todos os lados são iguais. Losango. Losango a gente já viu aí, né? Os diagonais, multiplica e divide por 2. Áreas de figuras circulares. Então, a área de um círculo, por exemplo. A gente sabe que o círculo tem um diâmetro aqui completo. A metade deste diâmetro é o raio. Então, para eu achar esse comprimento aí da superfície, da circunferência, né, vai ser o π vezes o r ao quadrado, tá? Então, a área é o πr ao quadrado e o comprimento total dessa circunferência, né, na geometria é 2πr, ok? A área da coroa circular. Então, vamos achar essa área aqui da coroa circular. O que eu vou usar aqui quando tiver escrito aí, ó? A área igual a π, o r maior ao quadrado, menos o rzinho menor ali ao quadrado, eu consigo achar esta área. A área do setor circular, como é que eu vou achar isso aí? É a área que é igual a um lado, esse lado aqui que formou, eu preciso dessa superfície, é essa que eu quero encontrar, vezes o r, né, que vai ser igual aqui, dividido por 2. Então, com isso, eu consigo achar a área, né, desse setor circular, ok, gente? A área do segmento circular. Então tem um segmento aqui circular, olha, eu preciso de achar isso aqui. É o que? O R dividido por 2, né, vezes o Lzinho aqui, que é o que eu quero achar, essa lateralzinha, menos o H. Vai formar uma altura aqui, H, com ângulo de 90 graus. Então eu uso essa fórmula quando eu quiser achar uma área do segmento circular. Então, nossa aula acaba aqui, nessa quinta aula. Lembrando que o material aí de apoio fala muito disso, é bom a gente estudar assim, né? Essa parte. Estou mandando também um link aí com alguns exercícios resolvidos para a gente treinar mais, tá? E as nossas atividades aí estão baseadas nesse material dessa semana. Bom estudos aí, boa semana para todos. Obrigado, gente.